E aí pessoal do Lodorcast, viemos aqui fazer uma deck profile do deck de Battle Scenes do amigo Eduardo, manda um oi aí. Tá. Ele é feio, não se assustem. Tem gente mais feia. Tem, tipo eu. Tá. O deck dele é um deck de favela de Battle Scenes, ele vai fazer uma profile e vai falar um pouco sobre o deck, então manda bala aí, guri. Bom, fazer um profile do deck é um deck tipo Bronx, é um deck com Rei do Crime, Caveira Vermelha, que é a base do deck. Então, o deck leva basicamente 3 Reis do Crime, 5 capangas, que protegem o Rei do Crime. Quando os capangas estão na mesa, o rei não pode ser alvo de ações. 2 Merit Void. Merit Void pode ser buscada com o rei. O Rei do Crime, quando ele entra em cena, ele busca 3 capangas. Merit Void entra no deck como capanga do Rei do Crime, então tu pode buscar Rei do Crime com ela. Quando ela entra em cena... Pode buscar ela com o Rei do Crime. Isso. Quando ela entra em cena, pode buscar personagem da filiação Tentáculo. Pode falar mais baixo, que o microfone também é bom. A gente tem ninjas. 3 ninjas em cena, os ninjas antecipam. 2 ninjas em cena, os ninjas dão dano penetrante. Então é uma combinação bem boa. Largar 3 ninjas na mesa é sempre uma coisa muito boa. Aí a gente pula pro outro lado do deck. Caveira Vermelha. 2 caveiras. Caveira, ele busca Soldado da Hidra. Compra a carta, tem genialidade, ataque à distância, que é a base do deck. E aí a gente tem os soldados para serem buscados pelo Caveira. A gente tem Bob, que também pode ser buscado tanto quanto soldado, quanto como capanga do Rei do Crime. E também ele pode ser usado como agente shield. E o legal do Bob é que ele tem outra função no deck. Quando ele está nos prêmios, ele aumenta o dano desse cara aqui, Deadpool. La Piscina de la Muerta. A gente também tem 3 falcões. Falcão é um personagem de voo. Ele está em cena, tu pode buscar um Asa Vermelha. Asa Vermelha está em cena, busca Falcão. Os dois têm efeito de quando um está na mesa, o outro ganha, reduz o dano de personagem que não tenha voo em no caso a eles, direcionado a eles. E ele pode usar uma das melhores habilidades do deck, que é a Investigação Silenciosa, que ela faz um estrago muito grande, adianta muito o jogo. Estrago não, ela faz uma preparação muito grande, né? Acaba estragando o jogo do oponente, caindo coisas muito boas nos recursos, tu selecionando e tudo mais. Aí a gente tem, pra fechar os personagens, 3 Treinador. O treinador, ele tem uma habilidade muito legal, que quando ele está em cena, tu pode permutar o controle de uma habilidade de lâminas, agilidade ou ataque à distância. Ele permutou essa habilidade e ele já pode usar a habilidade no turno que entrou em cena. Isso é uma coisa muito boa e dá uma vantagem muito grande de campo. Um portal para o microverso, reduz toda a defesa de todos os personagens a 0. Que com o treinador e alvejar comparsas, isso é uma combinação muito boa. Limpa a mesa. 3 retirada estratégica para voltar Rei do Crime, voltar Caveira, voltar Merit Void. No começo do jogo voltar Falcão e Asa para já entrar fazendo outra investigação, que acaba ajudando muito. Enche recurso, enche mão, consegue baixar mais coisa, enche a mesa. 2 convocar reforços, esvaziou a mão, larga convocar, busca mais 2 e começa tudo de novo. Dano, cenário de dano. Garras imoladoras, incapacita em um personagem de lâminas, 3 de dano dividido em personagens da sua escolha, pode ser 3 numa paulada, 2 em um e 1 em outro, enfim, é a escolha. 2 a espreita, cenário bacana para deck de vilão, como é o caso aqui. Dá 1 de dano a mais para vilões e quando ele sai de cena, o oponente compra uma carta. O oponente, que no caso, do que tirou ele de cena. Se eu tirei ele de cena, o oponente compra. Se o oponente tirou, eu compro. Bom, vamos falar um pouco das habilidades. As antecipações. 3 lança-míssil. Antecipação de ataque à distância fantástica. 3 de dano, descarrega uma carta, 3 de dano. Dano bastante bom para um deck de ataque à distância. 3 trespassar. Paga 1, 2 de dano normal. Paga 2, 2 de dano penetrante. Um dano bem bom para vários personagens que usam lâminas. A gente tem o clássico treinamento intenso. Antecipação bem conhecida de quem joga Cines. Pode permutar ela uma vez por preparação. Dá 2 de dano na antecipação.
Aí agora vamos para a carta que eu considero a habilidade chave do deck em questão de dano, que é a habilidade que pode matar muita coisa na preparação, que é Alvejar Comparsas. Alvejar Comparsas tem imprevisto, paga 2 de dano num personagem. Pode usar Alvejar Comparsas novamente no turno num personagem que não tenha sido alvo. Vira de novo, mais 2 em outros personagens. E aí tu pode fazer isso. O Alvejar Comparsas está num Rei do Crime, por exemplo. Vira o rei, 2 de dano num, vira o rei, 2 de dano no outro. Larga um treinador, permuta o controle, 2 de dano, 2 de dano. Já deu 8 de dano num turno, que é só na preparação, que é um dano bastante bom. A gente tem 2 granadas de mão para personagens que não têm ataque à distância. E também porque é um dano bastante alto, 4 de dano é um dano bastante considerável. E agora vamos entrar nas partes de controle. Tem 3 investigação silenciosa para usar com Falcão e Asa, ou também personagens que estejam carregados com um manto da levitação. Investigação silenciosa, olha as 3 cartas do topo, uma na mão, uma na base e uma nos recursos. Isso adianta muito o jogo. E aí também temos 2 planos de infiltração. E ela pode ser usada quando o personagem entra. Cena, isso aí, esqueci, bem lembrado. E também tem o manto da levitação, antes de falar do plano de infiltração. Que dá voar e escudo pro personagem. Ele dá voar e 1 de escudo, e se o personagem tivesse clarividência, ele também dava 1 a mais de clarividência, que não é o caso do deck. 2 planos de infiltração, que é uma carta de genialidade muito boa para esse deck, que também para outros decks de lâmina que usem personagens com genialidade. Por quê? Quando ela entra em cena, se o personagem tiver ligado a ela, tiver genialidade, busca um personagem de lâminas do deck e bota na mão. Compra 2 cartas, se tu tiver uma carta de lâminas, tu liga num personagem, que é uma coisa muito boa, te adianta bastante. E também uma carta que não podia faltar no deck, que é Cubo Cósmico. Então, basicamente é isso. O deck é um deck bastante agressivo. É um deck que enche a mesa, ele tem o legal de tu poder jogar bastante capangas, porque o capanga ele não tem limitação de personagens em cena. Tu tem Soldado da Hidra, que também pode ter mais de um deles em cena. E os Ninjas do Tentáculo, que também pode ter mais de um deles em cena. O que acaba te deixando com uma mesa bastante grande, geralmente. Acaba ficando com uma mesa de 8, 10 personagens, o que não é uma coisa muito comum em todos os decks de Cines. E tu acaba tendo uma vantagem de campo bastante grande por causa disso. Larga muito personagem, enche a mesa, bate. Enche a mesa e bate. Vai preparando o campo, investigação para encher recurso. E é mais ou menos isso. Valeu, pessoal da Load. Valeu.